Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai fazer uma coisa que, para quem estuda para concurso, é quase um esporte, né? Caçar detalhes em lei. Ah, com certeza. Sabe aquela história de que o diabo mora nos detalhes? Então, em legislação municipal, ele não só mora, como, sei lá, tem escritura do imóvel. E pague IPTU em dia. Exato. E a nossa missão hoje é passar um pente fino em 2 artigos da Lei Orgânica de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. A gente está com os artigos 77 e 78 aqui. Que falam sobre temas bem quentes, né? Remuneração de políticos e direito à informação. Pois é, parecem simples, mas vamos ver que cada vírgula ali pode ser uma baita armadilha. É uma ótima forma de colocar. E o interessante é que esses artigos, que parecem só burocracia, são, na verdade, o campo de batalha onde os grandes princípios da Constituição viram realidade, sabe? Como assim? Coisas como moralidade, publicidade, controle social. É aqui, na lei do município, que elas deixam de ser teoria de livro e viram regra prática. Entender a lógica por trás de cada percentual, cada prazo, não é só decorar para a prova, é entender como a máquina pública funciona de verdade. Certo, então vamos desmontar essa máquina peça por peça, começando pelo artigo 77, que é o que mexe no bolso dos agentes políticos. Vamos lá. O texto principal, o caput, já começa com uma regra que é a base de tudo. A remuneração do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores será fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura para a subsequente. Para subsequente. Isso, em data anterior à realização das eleições, ou seja, a turma que está lá hoje decide o salário da turma que vai entrar amanhã. E tem que fazer isso antes de saber quem vai ser eleito. E essa regra, que parece só uma questão de calendário, é um dos pilares da moralidade administrativa. É o que a gente chama de princípio da anterioridade. Que impede o quê, exatamente? Impede o caos que seria se os vereadores pudessem, no meio do mandato, se reunir e votar um aumento para si mesmos com efeito imediato. Seria um conflito de interesses gigantesco, né? Total. Essa regra força uma decisão impessoal. Eles não estão legislando para o próprio bolso, mas para o cargo que vai ser ocupado por outra pessoa. É um freio contra o oportunismo. Um freio bem necessário. E aí a lei começa a detalhar a composição do pagamento e aqui as coisas ficam bem interessantes. Para o prefeito, o parágrafo 1º diz que a remuneração é composta por subsídios e verba de representação. Certo. Mas não é só dar um nome pronto. O parágrafo 2º já coloca um cadeado nisso. A verba de representação não pode ser maior que 50% do valor do subsídio do prefeito. O que é fascinante aí é essa cascata de controles. A verba de representação, em teoria, não é salário. É uma quantia para cobrir despesas que o cargo exige, sabe? Uma viagem, uma recepção oficial, coisas assim. Tem uma natureza indenizatória, né? Exato, indenizatória. Ao colocar um teto de 50%, a lei impede que essa verba vire um salário por fora disfarçado que poderia dobrar a remuneração real. É uma barreira de contenção de gastos. Exatamente. E agora vem a parte que tem cara de questão de concurso, sabe? Aquela que o examinador cria com um sorriso no rosto. É o parágrafo 3º, sobre o vice-prefeito. Ah, essa é clássica. A verba de representação dele também tem um teto de 50%. Aí quem lê rápido pensa, 50% do subsídio dele. Errado. Não é. O texto diz que ela não poderá exceder a 50% da que for fixada para o prefeito. Olha que detalhe, a base de cálculo é outra. Esse é um ponto excelente. Vamos colocar em números para ficar mais claro? Imagina que o subsídio do prefeito seja, sei lá, R$20 mil. Ok. A verba de representação dele não pode passar de 10 mil, que é 50%. Agora, digamos que o subsídio do vice seja de 12 mil. O teto da verba dele não vai ser 6 mil, que seria 50% dos 12 mil dele. Vai ser 50% da verba do prefeito, ou seja, 50% dos 10 mil. Que dá 5 mil. Nossa, muda tudo. Muda completamente. E mostra uma hierarquia até nos limites de gastos. A responsabilidade do prefeito é a referência para todo o executivo. Faz todo sentido. Uma hierarquia financeira espelhando a política.
Agora, vamos para o legislativo, os vereadores. O parágrafo 4º é muito direto. A remuneração deles será dividida em parte fixa e variável, vedados acréscimos a qualquer título. Essa parte final é crucial. É o que me chama a atenção. Vedados acréscimos a qualquer título. Isso parece uma tentativa de fechar todas as portas para aqueles famosos penduricalhos, certo? Com certeza. A Constituição Federal, quando fala em subsídio, prevê parcela única justamente para acabar com aquela farra de auxílio paletó, auxílio moradia, gratificações. Que existia antigamente, né? Exato. A lei de Carlos Barbosa, ao mesmo tempo que cria essa estrutura própria de parte fixa e carregável, ela reforça essa vedação. É como se o legislador municipal dissesse: olha, o pagamento é este aqui e ponto final. Não inventem moda. Mas, na prática, isso funciona mesmo? Porque a gente sempre ouve falar de outras formas de conseguir um extra. Diárias de viagem, por exemplo. Uma diária superfaturada não poderia funcionar como um desses acréscimos? Sua observação é perfeita, e essa é a questão de $1 milhão da administração pública. A lei cria barreira, mas a fiscalização é o que dá vida a ela. Entendi. Diárias de viagem têm natureza indenizatória, como a verba de representação. Elas não são salário. Se forem usadas de forma abusiva, isso não é um problema de redação do artigo 77, mas sim um ato ilícito, um desvio de finalidade. Improbidade administrativa. Exatamente. E a vedação, no artigo 77, vira uma ferramenta jurídica para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas questionarem esses pagamentos. A lei dá arma, o controle social e institucional tem que usar. Entendi. A regra é clara, mas o jogo depende de um bom juiz. E ainda tem mais um detalhe técnico. O presidente da Câmara, o parágrafo 5º define a verba dele. E, de novo, uma base de cálculo diferente. Não pode passar de 40% da remuneração total do vereador. E a lei ainda explica o que é essa remuneração total. É a soma da parte fixa, da variável e do que ele recebe por sessões extraordinárias. É preciso quase uma planilha para não se perder, né? Quase. Mas essa complexidade não é por acaso. Cada regra, cada percentual, cada base de cálculo diferente representa um ponto de controle. O artigo 77, se a gente olhar de longe, é um manual completo. Diz tudo, né? Tudo, quem fixa, quando fixa, qual a composição, quais os tetos e o que é proibido. Para quem está estudando, dominar isso é crucial. A banca não vai perguntar o que é moralidade. Ela vai dar um caso prático e perguntar o teto correto da verba de representação do vice. É o detalhe que separa quem leu de quem entendeu. Ok, então o artigo 77 amarra as regras sobre quanto eles ganham. Mas de que adianta ter regras se ninguém puder fiscalizar se estão sendo cumpridas? Exato. Como o cidadão comum entra nessa história. E isso nos joga direto no colo do artigo 78. Perfeita transição. É exatamente isso. O artigo 78 é a ferramenta que o cidadão tem na mão para fiscalizar. Ele é a ponte entre as regras e o controle social. Sem ele, o artigo 77 seria uma caixa preta. E o texto é muito poderoso. Diz assim: os poderes executivo e o legislativo são obrigados a fornecer no prazo máximo de 15 dias a qualquer interessado certidão de atos. Vamos quebrar isso. Vamos lá. Primeiro, é uma obrigação, não é um favor. Segundo, o prazo é taxativo, 15 dias. Terceiro, o direito é de qualquer interessado. Não preciso provar porque eu estou pedindo. Isso é muito importante. E o nocaute, no final. Sob pena de responsabilidade do servidor que negar ou retardar a sua expedição. Tem punição prevista. Exato. Uma coisa é ter um direito no papel, outra é ter mecanismos que o tornem real. A Constituição já garante o direito de petição e de obter certidões. O que a lei de Carlos Barbosa faz é dar dentes a esse direito no nível municipal. Gostei do dar dentes. Ela não diz só o cidadão tem direito. Ela diz, vocês, prefeitura e câmara, têm 15 dias para entregar. E se não entregarem, o servidor responsável vai responder por isso. Isso muda tudo. Transforma um princípio em uma ordem direta. Certo. Mas aí vem a parte que sempre me deixa com uma pulga atrás da orelha.
A lei diz que essa obrigação existe, ressalvados os casos em que o interesse público impuser. Ah, exceção. Espera um pouco. Essa parte do interesse público não soa como um cheque em branco? Não é a desculpa perfeita para um gestor negar uma informação inconveniente? Essa é a pergunta-chave, e a sua desconfiança é legítima. Mas a resposta é não. Não é um cheque em branco. O interesse público que justifica o sigilo não pode ser a conveniência do prefeito. Tem que ter um fundamento, então. Tem que estar fundamentado em lei. A regra geral, absoluta, é a publicidade. O sigilo é a exceção da exceção. A Lei de Acesso à Informação, a LAI, veio para regulamentar isso de forma bem estrita. E o que essa lei diz? Que tipo de informação pode ser sigilosa por interesse público? Basicamente, ela define categorias bem específicas. Por exemplo, informações que coloquem em risco a segurança da sociedade, ou que possam prejudicar investigações em andamento. Certo, faz sentido. E uma categoria muito importante, informações pessoais, relativas à intimidade, vida privada, honra. Por exemplo, alguém pode pedir uma certidão sobre os contratos da prefeitura, mas não pode pedir acesso à ficha médica de um servidor. Entendi. Proteger a privacidade. Isso. Portanto, o gestor que nega uma informação com base no interesse público tem que justificar por escrito em qual hipótese legal o pedido se encaixa. Ele não pode só alegar de forma genérica. Se fizer isso, a recusa é ilegal. Então, o que a gente viu nesta análise? A gente passou um pente fino em só 2 artigos e encontrou um microcosmo de como a administração pública deveria funcionar, né? Um pequeno universo. De um lado, no artigo 77, uma teia de regras para controlar o dinheiro dos salários dos políticos, cheia de tetos e proibições. E do outro, no artigo 78, a arma para o cidadão fiscalizar tudo isso. O direito de pedir e receber informações com prazo e punição para quem não cumprir. É a teoria do direito administrativo na vida real de um município. Exato. E para quem está na batalha dos concursos, a lição que fica é cristalina. Não adianta só decorar os grandes princípios. Moralidade, publicidade, isso todo mundo sabe. A aprovação está em entender como esses princípios viram regras concretas. Como as que a gente viu aqui. É saber o percentual, o prazo, a base de cálculo, a exceção. A banca vai explorar exatamente esses detalhes para separar quem tem um conhecimento superficial de quem realmente mergulhou no assunto. E para quem nos ouve, fica aqui uma provocação para continuar essa reflexão. Ótima ideia. Nós vimos como os artigos 77 e 78 se conectam, certo? Um define as regras do gasto e o outro dá a ferramenta para fiscalizar. Então, o desafio é pensar no próximo passo. Que seria... O artigo 77 estabelece limites para as verbas de representação. Mas como um cidadão pode, na prática, fiscalizar se o uso dessa verba está mesmo de acordo com a finalidade dela e não virou um pagamento de despesa pessoal? E como o artigo 78 entra nisso? Exatamente. Como o direito a certidões garantido pelo artigo 78 pode ser a ferramenta para pedir as notas fiscais, os relatórios de viagem, os comprovantes que mostram onde, como e por que cada centavo dessa verba foi gasto. A resposta para essa pergunta é o exercício pleno da cidadania.